através do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso intercessor. Eu quero que você abra lá em Romanos capítulo 8. Para mim, Romanos capítulo 8 é o texto da esperança. Se você em algum momento tiver, às vezes, abatido, preocupado, com temor no teu coração diante de uma situação muito difícil, abra esse capítulo e medite nele. Leia, não lendo, né? Leia meditando, como se você estivesse comendo. Porque ele é um capítulo de esperança. Ele é uma palavra que nos posiciona neste lugar de vitoriosos, porque nós somos de Cristo Jesus, e que as demais coisas já foram vencidas por causa dele, por causa da presença dele dentro das nossas vidas. Amém, queridos? O Deus vivo, o Todo-Poderoso, ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo, né, tão ousado, eu não lembro o texto se foi Romanos ou Coríntios, que ele disse que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Amém? Habita em nós, é o mesmo Espírito. Não é outro, é o mesmo Espírito Santo, que tirou Lázaro daquela sepultura, que ressuscitou o filho da viúva de Naim. É o mesmo Espírito Santo que gerou fé naquela mulher com o fluxo de sangue. Ela disse, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. E quando ela tocou e foi curada, qual foi a expressão de Jesus? Ele disse assim, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E esse Espírito Santo glorioso, maravilhoso, ele habita dentro de nós, ele nos salvou, ele nos resgatou do império das trevas. E a palavra do Senhor diz que se ele nos resgatou do império das trevas, ele também há de completar a boa obra em nós. O apóstolo Paulo diz assim, se Deus nos deu o seu Filho para nos salvar, não nos dará com ele as demais coisas? Então nós precisamos aprender a confiar em Deus e mudar a nossa oração para uma oração de fé, porque às vezes, queridos, nós temos uma oração de escravo. Qual é a oração de escravo? Aí você pode me dar? Você pode me dar um pouquinho? Você pode fazer um pouquinho? Num posicionamento de alguém que não merece e precisa de um favor. Mas é assim que nós somos filhos, herdeiros. Não somos escravos, mas nós somos filhos, somos herdeiros, temos parte na herança. O que é do Pai é nosso, por herança. E às vezes nós não temos essa revelação e não conseguimos tomar posse de tudo aquilo que Deus conquistou na cruz para nós, do preço que foi pago por mim e por você. Então Romanos diz assim, e eu achei tão interessante o título na minha Bíblia, né, na linguagem de hoje que eu gosto de estudar, que diz assim, a vida dominada pelo Espírito Santo. Diga, minha vida precisa ser dominada pelo Espírito Santo. Como é a vida de um filho de Deus dominado pelo Espírito Santo? A gente estranha essa palavra, porque logo vem à nossa mente, né, uma pessoa possessa de demônios que está fora de si. Não é verdade? Está dominada. Não tem o controle da sua vida. Mas a palavra de Deus nos convida a perder o controle da nossa vida carnal. Não é isso que nós meditamos o mês todo, lá o texto de Gálatas? Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Não é isso que é logo depois de Gálatas 5, 22, 23? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Morrer para o velho homem, crucificar a nossa carne, para que a vontade de Deus seja feita. Eu estava meditando em alguns textos e nós vamos ter um curso de teologia, vamos começar a falar dele essa semana nos grupos,
a respeito do Apocalipse, né? E outro dia alguém falou assim para mim, por que a gente tem que aprender sobre isso se a gente não vai estar aqui? Você saberia responder isso para mim? Ah, pastora, se fosse outro assunto eu vinha, mas isso... Sabe por que nós temos que aprender sobre isso? Aliás, os sinais já estão todos se cumprindo, as profecias já estão quase todas se cumprindo. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja da última hora. E nós precisamos ter entendimento e conhecimento para preparar o caminho. Como João Batista preparou o caminho de Jesus, nós precisamos ter uma consciência do que o Espírito Santo espera de nós, o que Ele quer fazer com a sua igreja agora, para que Jesus volte. E se nós não tivermos a nossa mente iluminada pelo conhecimento da palavra, nós vamos estar adormecidos. Lucas capítulo 24 fala da volta de Jesus. Lucas capítulo 25 fala da noiva, 10 noivas. Diga todas. Todas, irmãos. Estavam dormindo quando o noivo chegou. Todas estavam dormindo. 5 eram prudentes, estavam preparadas. E 5 não estavam, mas todas estavam dormindo. Então nós precisamos preparar as nossas lamparinas, acrescentar o azeite do entendimento, do conhecimento, da revelação, para que quando Jesus vier. Você já parou para pensar, irmãos? Olha aí para o irmão do teu lado. Bem que a igreja está vazia hoje, mas olha aí. Fala assim para ele, você ou eu? Porque Jesus disse que vão ter 2, um vai ser tomado e um vai ser... 50% da igreja não vai subir. Agora fala com esse entendimento aí para o seu irmão, você ou eu? Fala, eu, né? Agora, será que nós temos entendimento, conhecimento desse assunto, para saber o que já está acontecendo, o que vai acontecer e o que o Senhor Jesus espera de nós? Então nós vamos aprender um pouco sobre isso, porque uma das maneiras de nós nos prepararmos para ser aquele 50% que vai subir em nome de Jesus, é saber o que o Senhor precisa de nós nesse tempo, qual é o nosso comportamento. E sabe, queridos, nós precisamos realmente ter uma revelação de Deus na nossa vida para esse tempo, porque os dias são maus. E por que eu entrei nesse assunto, não era para anunciar o recado, mas porque eu estou assistindo alguns estudos a respeito desse assunto, para que quando eu for fazer o curso eu já tenha um pouco mais de esclarecimento, né? Não seja leigo no assunto. E escutando, e um dos textos que fala da volta de Jesus, dos últimos dias, que está lá em Timóteo, capítulo 2, diz assim, nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmo, orgulhosos, né? Aquela lista horrorosa que a gente já conhece. Mas uma palavra mexeu tanto comigo, queridos. Irreconciliáveis. Eu falei, Senhor, misericórdia da nossa vida. O que é uma pessoa irreconciliável? Ela se magoa e não quer consertar. Se o irmão sentar aqui, ela senta lá do outro lado, bem no fundo. Se o irmão entrar por essa porta, ela entra pela outra. E ela ainda usa um chavão, né? Não, sabe o que é? Eu não quero falar desse assunto. Deus está trabalhando. Ore por mim, viu, irmã? Diga misericórdia. Os homens serão irreconciliáveis, não quer conserto, não quer perdoar, não quer se relacionar. Chega no culto depois que cantou o primeiro louvor, porque daí já todo mundo já chegou. A hora que levanta para dar os recados, sai correndo para não conversar com ninguém. Irreconciliáveis. Sinal dos últimos dias. É muito real, irmãos. E se nós não aprendermos sobre essas coisas, nós vamos estar dormindo quando o noivo voltar. A questão é que essas coisas roubam o nosso azeite. E nós podemos correr o risco de não estar com as lamparinas acesas na hora que ele voltar. Sabe por quê? Porque a nossa mente humana foi criada para a eternidade. Então, na nossa mente humana, nós achamos que nós somos eternos, não é verdade? Ou tem alguém aqui que tem projetado e imaginado a morte do seu cônjuge, por exemplo? Tem alguém que faz isso? Não.
porque para nós ele é eterno, não vai morrer nunca. Não é assim. Nós não projetamos morte, nós projetamos vida. Então há uma falsa impressão que eu vou ter uma vida inteira para consertar, para perdoar, para me santificar. É uma falsa impressão. Porque na verdade o Senhor Jesus, Ele nos ensina a perdoar 70 vezes 7 todos os dias. Isso é obra do Espírito Santo em nós. E se o Espírito Santo não está no governo, nós não somos dominados pelo Espírito Santo, nós seremos dominados pela carne. E lá tem uma lista da carne, que nós precisamos nos avaliar, como nós estamos. Mas quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, então nós encontramos facilidade em perdoar, em amar, em suportar, em se relacionar, em servir, em se sentir, ser o servo de todos, como disse Jesus, em dar o nosso melhor, andar como filhos, com autoridade. Por quê? Porque nós estamos dominados pelo Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão com Cristo Jesus. Se eu ando com Cristo, então o pecado, a acusação, o meu passado não tem mais poder sobre a minha vida, porque eu ando no Espírito. Versículo 14 diz assim, eu vou pegar alguns versículos desse texto maravilhoso. Versículo 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Diga: o Espírito da ressurreição vive em mim. Então, por que às vezes, querido, tem áreas mortas na nossa vida? Se o Espírito da ressurreição vive em nós, nós precisamos nos posicionar diante daquele vale de ossos secos da nossa vida e começar a profetizar: Espírito da ressurreição, vem sobre esse vale, vem sobre esse vale. Sopra sobre essa área da minha vida. Toca, Espírito da ressurreição. O Espírito da ressurreição habita dentro de mim. Não é possível haver morte na minha vida. Alguma coisa está errada. O Espírito precisa entrar naquele lugar. Senhor, domina essa área da minha vida. Toma o controle dessa área da minha vida. Porque o Espírito da ressurreição habita em mim. Não pode haver morte na minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 14, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que tremendo isso. Versículo 16, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Diga: Deus me chamou para andar em vitória. Amém. Se nós sofremos perseguições, sofremos para lutar contra o pecado, se nós passamos por tantas situações por causa de Cristo, então também nós temos direito da bênção. Por isso que o Filho de Deus é abençoado. Tem que andar abençoado, tem que ver a bênção do Senhor. Vai passar por aflição, vai passar pelo vale da sombra e da morte, mas vai passar abençoado pela presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 18. E eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Diga: glória a Deus. Irmão, sabe o que é a fonte da depressão? É a ausência de esperança no futuro.
A pessoa olha para o futuro e não vê nada. Ela não consegue enxergar as bênçãos do Senhor, a vitória do Senhor, a conquista do Senhor. Então ela entra num processo de desistência de viver, perde a alegria de viver. Isso é a depressão. Não consegue se alegrar com o que tem, não consegue ser grato pelo que tem, e quando olha para o futuro, não consegue ver nada acontecendo. Então ela entra em colapso emocional. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós olhamos para as nossas lutas, nós olhamos para as nossas batalhas, e nós podemos dizer para a nossa alma: o que eu estou passando nem se compara com aquilo que virá, com as bênçãos, com a vitória do Senhor na minha vida, amém? Eu tenho certeza que todos nós aqui já podemos praticar o versículo que o apóstolo Pedro diz: trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você estiver atravessando um vale, se lembre de coisas maravilhosas que Deus já fez na tua vida. Por menor que seja, fala para a tua alma, como Jó falou: aquieta-te, alma, o meu Redentor vive, em breve ele se levantará a meu favor. Porque ele tinha um histórico com Deus, de bênção. Então naquele momento ele podia se lembrar de um Deus que já o havia abençoado muitas vezes. E se você hoje está atravessando um vale, que o Espírito Santo possa te fazer lembrar que Ele já te abençoou tantas vezes, já te deu vitória tantas vezes, e por isso agora você pode continuar crendo que será mais uma vitória, mais um testemunho para a glória do nome dEle. Isso é ser mais do que vencedor. Só é vencedor quem venceu alguma coisa, irmãos. Então não pare de crer, não pare de orar, não pare de permitir que o Espírito Santo te conduza para este lugar de vitória. Porque o que Deus tem preparado para nós não é só a eternidade. Eu não vejo assim. A eternidade tudo será perfeito. Mas quando eu penso em bênçãos, eu penso em coisas da terra, amém? Então, quando nós somos fiéis ao Senhor e somos guiados pelo Espírito Santo, e andamos segundo o Espírito Santo nos governa, então nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor aqui nessa terra. Porque Ele é bom, porque Ele é um bom Pai. Amém? Se você que é um mau pai, como disse Jesus, você vê o teu filho passando uma necessidade, você não atende? Agora você acha que o nosso Pai, quando nos vê passando uma necessidade, uma luta, Ele também não vai nos atender? Certamente Ele vai nos atender. Amém? Versículo 26 diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavra, pede a Deus, por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daquele a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Diga assim: todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. Será que nós cremos nisso mesmo, irmãos? Quando acontece um dissabor, quando acontece uma afronta, quando acontece uma humilhação, quando acontece uma ofensa, quando acontece uma perda, quando vem uma enfermidade, será que realmente nós cremos que essas coisas ruins que nos faz chorar, que nos fere tanto, vai cooperar para o nosso bem? A verdade é que a primeira impressão que vem no nosso espírito é de morte mesmo, de desespero, de injustiça. E de alguma maneira, quando nós olhamos para Deus, parece que Deus não está olhando para nós, porque olha o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Como que uma luta pode cooperar para o nosso bem?
que uma provação pode cooperar para o nosso bem? Sabe como, queridos? Se o Espírito Santo for aquele que governa, sabe como vai cooperar para o nosso bem? Porque nós vamos crescer em fé, crescer em dependência de Deus, crescer em experiências com Deus, ver milagres acontecendo na nossa vida. E certamente depois que nós atravessarmos aquele vale, nós seremos pessoas muito mais parecidas com Jesus. Quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós nos reconciliamos, quando nós vencemos uma batalha, nós nos tornamos um pouquinho mais parecidos com Jesus. E sabe qual é a obra do Espírito Santo dentro de nós? A obra do Espírito Santo dentro de nós é nos tornar a noiva de Cristo, preparada para Ele. Eu achei tão interessante, eu tenho assistido, quando dá, né? Aqueles episódios da história de Jesus, como que é mesmo, os jovens aí, para mim não falar errado? Isso, esse aí. E eu achei tão interessante o que eu assisti ontem, que queria organizar tudo, queria ter uma ordem de decência, e falou, Senhor, o Senhor tem que determinar alguém aqui que manda, aqui, né, estou parafraseando, que manda aqui quando o Senhor não está, para pôr ordem de decência. E Jesus falou, não, mas eu estou aqui. Vai chegar o dia que vai precisar ter as estruturas, mas hoje eu estou aqui, eu cuido de tudo. Então Jesus cuidava de todos os detalhes da vida daqueles homens, quando ele estava ali. Mas quando ele subiu, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo. E ele agora que vai continuar na vida de cada um de vocês aquilo que eu comecei, que é preparar a noiva para o casamento com o Cordeiro. Amém, queridos? Então, quando você estiver diante de um desafio, de uma luta, de uma dor, seja ela em qual área for, respire e fale, Espírito Santo, eu preciso vencer com a tua ajuda, porque de alguma maneira essa situação vai me fazer mais parecido com o Senhor, vai cooperar para o meu bem. Agora, se nós fugirmos, queridos, da mão do oleiro, né? Fugir da prova, fugir da situação, quem sabe nós nunca experimentaremos o melhor de Deus que Ele tinha para nós lá na frente, porque abortamos o processo. Às vezes o que o Senhor tem para derramar na nossa vida é algo tão poderoso, tão forte, que as estruturas emocionais que temos hoje não suportaria. Então o Senhor envia algumas situações para que você seja forte emocionalmente. Releve, perdoe, ame, cuide, suporte. Porque o que Ele vai derramar é muito grande, mas como nós não temos a revelação do que vai acontecer lá na frente, então às vezes nós abortamos aquele processo de Deus na nossa vida. E Deus não pode entregar aquilo que Ele tinha para entregar. Mas quando nós nos colocamos nas mãos do Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo. Nós não abortamos nenhum processo de Deus, nós aprendemos com Ele. E aí Ele vai derramando glória em glória, de glória em glória. E isso é uma vida vitoriosa. E esse de glória em glória com Deus, deixa eu te dizer, não é ganhar sempre. Às vezes é perder. Nós precisamos crer no evangelho puro da palavra de Deus e não no evangelho que hoje em dia tem sido pregado, né? O evangelho que satisfaz a nossa alma, o evangelho que tudo é vitória, não. Tem lutas, tem perdas, tem coisa que Deus vai falar para você, não. Tem coisas que você não vai experimentar, não vai viver. E você vai ter que estar firme e preparado para viver o melhor de Deus e a vontade de Deus na tua vida. Amém, queridos? Deus quer nos fazer vitoriosos. Mas Ele tem o trabalhar dEle com cada um de nós. E eu quero encerrar com o versículo 37 que diz. Porque em todas essas situações, que situações? Louvor pode subir. Ele faz uma lista aqui de situações, mas eu quero que você curve a sua cabeça. E pense um pouco na sua vida. Quais são as situações que você tem enfrentado? A palavra do Senhor diz que não vem provações que nós não podemos suportar.
Mas juntamente com elas, o Espírito Santo provê recursos na nossa alma para que a gente possa atravessar. Você não é um pobre coitado escolhido para sofrer. Não, não é assim que Deus te vê. Ele te vê como um filho valente e vitorioso, que vai derramar sobre a tua vida a unção que você precisa para atravessar esse vale. Ele vai prover os recursos que você precisa para sair vitorioso da tua história. Porque em todas essas coisas, em todas essas situações, somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos muito mais que vencedores. Muito mais que vencedores. Você é um vencedor. Porque Jesus habita aí. E Ele é vencedor. Você é vitorioso porque o vencedor habita em nós. Porque o Rei dos Reis, o Rei da Glória, é quem está sentado no trono do nosso coração. Ai, obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos deixou só. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor nos dá vitória. Então comece a se posicionar como um profeta. Comece a se levantar na tua vida e declarar a vitória do Senhor. Ou você não é escravo para fazer uma oração pedinte, mas você é filho para tomar posse da herança. E você pode nessa noite se levantar e começar a orar como filho e determinar a vitória do Senhor na tua vida, na tua história, porque Ele já te fez muito mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Se coloque de pé agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu queria chamar a Gisele e a Paixão aqui. E como igreja, nós vamos interceder por eles. E sabe, você tem se abatido por tão pouco. E o Fábio está lá naquele hospital, querido, fazendo um negócio muito louco que a gente não consegue